Bate-papo descontraído, revelações, perguntas inteligentes e respostas surpreendentes. Mais um novo convidado especial no podcast, aqui na Multiweb TV com Marcos Roberto. Estamos iniciando mais um podcast na Multiweb TV e hoje a gente vai conhecer uma grande história de uma mulher que ajudou muito a construir Salete, ajudou muitas pessoas ao longo de sua trajetória, ao longo de sua história. Nós recebemos hoje aqui Ana Círico Socrepa, mas todo mundo conhece por Nica Socrepa. E agora vó Nica, tudo bem? Tudo bem. E por que Nica? Porque disseram que eu tinha um irmão, que até esse irmão já faleceu, era o padre depois, né? Mas ele me gostava tanto que eu era pequenininha, assim, né? Então ele dizia que ele começou a me chamar de Nica, Niquinha, de tão bonitinha que eu era. Então o Nica foi desde de infância, desde criança. Desde pequenininha. Aí foi por isso, então. E ficou Nica. Ficou. Em casa, todo mundo me conhecia. O pessoal tudo me chama só de Nica, ninguém me chama Ana. É difícil alguém que me chama Ana. Sim. E a família da senhora Círico? Círico. Era Aquilino Círico, meus pais. Sim. E para a gente conhecer um pouquinho, mas antes eu gostaria de te fazer uma pergunta, Nica. Você sempre é feliz? Eu sim, graças a Deus. Claro, se meu marido tivesse ainda seria bom, mas como ele disse, vamos rezar um Pai Nosso, porque nós íamos visitar muitos doentes, né? E aquele dia nós fomos visitar um que estava no fundo da cama e fazia tudo na cama. Ele disse, se é para nós ficar assim, era uma sexta-feira à noite na cama, vamos rezar um Pai Nosso, se é para Deus deixar a gente assim, ele me leva hoje. Falou sexta-feira, segunda ele foi internado, quarta-feira ele foi. E agora eu digo a mesma coisa dele também, né? Sim. Eles não querem que eu diga, mas antes de ficar no fundo da cama, para quê? Sim. Vai lá em cima com ele. E aí você é natural de Salete ou Sim, veio para... Não, eu nasci. Nasceu em Salete? Aquela vez era Ribeirão Grande, né? Ribeirão Grande. É. E como é que foi naquela época, dona Nica? Nós morávamos lá na Barra de Cipriano, lá embaixo, né? Sim. E nós vinha a pé, tinha que ir na missa a pé, e não tinha carro, não tinha nada, né? E era assim a vida. Na aula também, eu fui só 2 anos na aula, até me admiro o que eu faço, porque na aula mesmo eu fui 2 anos, que tinha que ficar em casa trabalhar. Cuidar dos irmãozinhos que a mãe e o pai ia para a roça. Sim. Então ia pouco na aula, né? E era Barra do Cipriano? É, a Barra do Cipriano. Barra do Cipriano. E aí ficou morando lá até que... até aquele rancho velho que tem lá, foi onde que fiz a festa do meu casamento. Tá lá ainda. Tá, ainda hoje? Aham. E aí permaneceu na roça até que idade? Até que eu casei, né? Assim, né? Sim. Depois, daí casei. Meu pai era instrutor da Sousa Cruz, né? Meu marido era instrutor. Trabalhava aqui assim, no anterior tudo, né? Sim. E daí, ele pegou a Sousa Cruz, lá era a Sousa Cruz, né? Para ele se aposentar, tinha que abrir alguma firma. Estava na hora dele se aposentar. Tinha que abrir alguma coisa, né? Então, como tinha essa salinha, era um açougue, uma meia água de um açougue, onde que eu, né? Era um açougue, e lá fiz uma limpa lá e botei uma lojinha. Nós íamos buscar retalho em Brusque. Isso lá na Barra do Cipriano? Não, daí era aqui em Salete. Ah, daí já veio para Salete. Não, quando casei, sim. Sim. Morei aqui em Salete. Tá, mas aí vamos lá. Aí você estava lá na Barra do Cipriano e aí casei. Conheceu o seu Isidoro. É. E como é que foi essa história aí? Como é que você conheceu ele? Porque ele morava lá em Santo Antônio, né? Começamos a namorar, né? Começamos a namorar, se conhecemos. Sim, e aí você tinha quantos anos? Aquela época eu tinha 19. 19 anos? Uhum. Começava um pouquinho tarde aquela vez, né? É. Aquela época. Hoje o pessoal é mais do cedo. Casei daí com 19, né? E namorou quanto tempo? Um ano? Mais ou menos. Mais ou menos um ano. Aí conheceu ele com os 18, aos 19 casou. E quando fazia 9 meses, teve uma primeira filha. A primeira filha, daí. Mas de lá nós tinha que ir na missa de a pé, até no Morro da Salete, meus pais faziam a gente ir. Lá da Barra do Cipriano. E como minha mãe sempre todo ano tinha um filho, né, porque teve só 16, então ele levava ela em cima do carro de boi, depois eles compraram uma carroça, mas se não era no carro de boi, levava ela lá em cima para ir na missa. Todo dia 19, que hoje em dia ainda tem, né, aquela tradição, né? O padre Tindão que recomeçou, né, fazendo todo dia 19 a missa, né? Olha, quem fez mesmo começou... Não, isso antigamente, mas agora, recente, né? Agora, isso. Mas lá não. Lá naquela vez já existia essa missa. Uhum. E foi sugestão sua de recomeçar todo dia 19 às 19 horas? O quê? Agora, recente, essa missa de novo?
Ah, agora isso ali? Não sei como é que foi. Continuou, né? Sim, sim. Aham. E aí vocês saíam lá de Barra do Cipriano até no Morro do Santuário. Levava quanto tempo? Levava umas 2 horas, porque era a pé, né? Sim, sim. E a mãe, então, ela sempre estava grávida, porque ela teve só 16 filhos, né? Sim. Então, sempre aquela barriga, então o pai levava ela em cima da... Depois ele comprou uma carroça, mas se não era no carro de boi. E aí todo dia 19... Na missa, todo mundo. Todo mundo. E ainda hoje em dia a gente tem essa tradição. Todo dia 19, a dona Nica participa. Se não é dia 19, mas é aqueles dias próximos. Sim. Né? E aí casou... E agora vai ter a festa grande lá, tá bom? Sim. E aí casou, veio morar, na época, na cidade. Sim. Já era cidade ou estava começando aqui ainda? Não tinha nada. Onde que nós moramos lá dentro, tinha uma casa só. Um vizinho só nós tinha. E aí você veio morar aqui e mora até hoje no mesmo lugar? Mais ou menos. Mas só que tinha bastante terreno. É que meu marido comprou muito terreno, assim, que ele ganhou um dinheiro da Sousa Cruz. Sim. E comprou os terrenos que havia até quase na praça da lá onde que eu moro, né? Mas daí agora não tem mais nada. Tá até a minha casa onde eu moro, depois que ele foi, o que ainda tinha lá, né? Sim. Então, tudo. Tá tudo repartido para os filhos, para a filha. Onde que eu moro é a outra que mora comigo. E eu disse que quem vem morar comigo ganha essa propriedade. Sim. E passei já no nome dela. Fiz todo o inventário. O meu carro, que o médico disse que não era mais para mim dirigir o carro, não sei o quê, tanto que o meu marido fez de tudo para mim aprender a dirigir, né? Mas eu saí bastante, aproveitei muitos anos o carro. Fez alguma quilometragem? Fiz. Eu ia muito em tudo, né? Visitar os doentes, fazer tudo que precisava. Sim. E agora, então, como eu não tenho essa ali que é vizinha, né? A Anice, a Dora professora. A Dora que mora comigo, ela não quis aprender a dirigir, porque ela viajou muito com o marido, passou muito medo, né? Assim, com o caminhão. Então, ela não quis aprender a dirigir, ela não quis fazer. Então, como a Erenice tem carteira e tudo, eu disse que eu falei para os outros filhos, o que eu vou fazer com o carro? Eu disse, fazer o quê? Não vou deixar no meu nome, se não é para mim dirigir, também não, né? Sim. Então, eu peguei e dei para ela, passei tudo, não tenho nem o carro mais. Aí veio morar, casou, veio morar em Salete. Sim. E aí, como é que era? Era a casa... Tinha uma casa já? Não, daí, claro. Era de vocês? Hã? Era de vocês a casa? Construíram a casa? Tinha uma casinha meio pequena, velha, né? Mas depois fizemos casa, mais uma. Sei. Mas o vizinho era só uma casa lá dentro. Só uma? Só uma casa, um vizinho, que era o seu Gregório Belli. Então, agora e já naquela época, dona Nica, como é que era aqui na área central de Salete? Dava de contar as casas, porque não tinha quase nada. É mesmo? Não. Hoje em dia é uma cidade que nem fosse morar agora nós em São Paulo, uma coisa assim. Sim. Aquela vez tu contava as casas que tinha. E aí você casou, veio morar aqui na cidade, e aí seu marido continuou trabalhando de instrutor, era isso? Na Sousa Cruz? Não, daí ele não trabalhou mais, se aposentou. Daí ele me ajudava, né? Nós ia com aquela meia água onde eu botei a lojinha, né? Sim. Compramos retalho. E daí nós ia de madrugada em Brusque buscar tecido. Voltava de noite, daí vinha para casa, pegava e levava para casa aqueles retalhos, cortava as camisas, fazia camisa, né? E de dia ia lá na lojinha vender, naquela meia água. Sim. Então tu ia... Isso lá onde que a senhora mora hoje? Lá tinha a loja? Não, a loja ali... Aqui no centro? Onde que é agora? Sim. Né? Aí perto da rodovia, ali, né? Aqui no Poço Centro? É ali. Sim. A loja eu comecei com aquela meia água, entreguei, depois fiz um prédio, né? Entreguei pro Beto, que agora é deles, que é a loja e tudo. Sim. Eu comecei com uns retalhinhos, umas camisas que eu fazia, entreguei o prédio estocado, bastante mesmo, foi muito bem. E depois eles construíram em cima, mas se não, entreguei o prédio cheio de, né? Sim. Mas também é que nem teve blusas de lã. Hoje eu tenho pilha de blusas de lã ainda lá em casa. Eu ia buscar no Rio Grande. Nós fazíamos uma madrugada, pegava o carro e ia, né? Olha só. É. Mas aí na época, quando você casou, né? Vamos passo a passo para a gente entender um pouquinho a história da dona Nica. Aí você veio morar, onde que a senhora, ali na região onde que a senhora mora até hoje. Sim. Aí ali, você começou lá o trabalho já da questão da loja? Não. Era lá já? Não. Lá você só costurava? Não, lá em casa, né? A minha uma casinha que tinha, né? Mas lá onde que eu tenho a loja, que eu tive a loja,
Era aquela meia água, lá só ia, abria de dia para lá vender e Sim, sim. coisa. E quando era para ir buscar coisa, para não perder muito tempo, nós saíamos às 2 da manhã, ia para Brusque buscar retalho para mim fazer camisa com aqueles retalhos que era barato. Também tu ia no anterior, eu nunca esqueço de Rio Herta, porque era assim, né, os agricultores. Eles me conheciam tudo, né? Sim. Eles gostavam porque disseram que eu atendia muito bem, porque eu era assim. Se tinha um vendedor lá, mas eu dizia licença, se vinha os da colônia e da roça, eu ia atender eles, porque era tudo cliente do meu marido, né? Sim, e sim. eles, meu Deus do céu, né? Então eu tive uma boa clientela, muito bem. Imagina, né? Daí tu ia no anterior, nas festas, que daí nós íamos tudo, né? Para agradar eles também. Uma vez contei lá no Rio Herta 15 camisas verdes, porque os agricultores eram assim, se um comprava uma camisa verde, todos gostavam de comprar os rapazes, né? E como eu fazia mesmo, né? Ia buscar retalho e eu fazia para eles. E eu contei aquela vez, aquilo ficou marcado. Ficou 15 camisas verdes. E aí você sai lá da Barra do Cipriano, vem para a cidade. Isso, recente, você casou e já veio para a cidade? Sim. E aí aqui começou a constituir a família? A sua família? Sim. Aí teve a primeira filha? A Eliane, que mora em Blumenau. Assim. Sim. E aí depois? Depois teve mais, né? 3, daí eu, os rapazes, daí adotei mais um, que era o Geraldo, que veio de São Paulo. O Geraldo Araújo? Que ele veio de lá, tu vê, a minha irmã encontrou ele lá jogado, né? Que tem umas irmãs que moram em São Paulo. Ele estava lá jogado, e só embarcou, ele levou, ele pediu lá para coisa, se podia trazer, não precisou fazer papel que nem hoje em dia. Trouxe assim. Naquela época, isso faz o quê? 40 anos atrás? Mais ou menos? 50 anos. 50 anos, tá. E aí você teve a primeira filha com o nome de? Eliane. Eliane. E aí depois? Depois veio a Doralice. A Dora, como é conhecida a Dora. E aí depois? A Erenice. A Erenice. E depois? Depois veio o Beto. O Beto. E depois o Geraldo. O Geraldo. O Geraldo. E então assim aqui, ó, penduradinho. Constituiu a família. E aí, foi uma família feliz, graças a Deus. Dona Nica, mas aí você vem morar aqui na cidade. E aí você já começa nesse trabalho, nesse segmento aí, ou você faz outra função? Agora? Não, naquela época, quando você casou, que você veio aqui na cidade morar, você já começou a trabalhar fazendo esse camiseta? Logo comecemos. Já começou a trabalhar nesse ramo? Claro, costurar um pouco em casa antes, né? Sim. Para fora. Depois comecei, né? E aí você falou, eu queria só entender assim, você falou que casou com o seu Isidoro. E aí, aos 18 anos, aos 18 anos conheceu ele, aos 19 casou. E aí veio morar já na cidade. Sim. E ele já se aposentou? Sim. Ou ele continuou trabalhando? Não, daí depois que eu abri a lojinha, ele se aposentou. Sim, mas aí quando vocês casaram, ele continuou trabalhando? Sim, muitos anos. Isso, agora que eu entendi. Então ele continuou trabalhando vários anos na empresa Souza Cruz, que era instrutor. E aí ele trabalhou, vocês dois casados, ele trabalhou mais 10, 20, 30 anos? Sim, nem sei te dizer agora quantos anos mais. Vários anos? 30? Mais tempo. No total, ele trabalhou muitos anos até se aposentar, né? Na Souza Cruz. Sim. E aí você já começa, então, aqui na cidade, formando a família e começando a trabalhar com tecidos. Buscar retalho em Brusque. Sim. E daí vendia retalho, mas depois comecei com a lojinha lá, daí fazia as camisas. Vendia retalho, vendia camisa pronta, né? E comecei com camisas, né? Mas depois fui indo, fiz de tudo. Né? Era muita dificuldade na época a formar a família, constituir a família. Naquela época, era uma época bastante difícil, dona Nica? Para mim, não. Para mim sempre foi na paz, assim, não tive dificuldade. Que assim. trabalhava bastante. Sim, todo mundo foi de trabalhar, sim, isso não tinha hora para levantar, que nem quando a gente ia para Brusque, às 2 horas da manhã nós estava indo já, né, para 8 horas tá de volta para... E lá buscava toda essa parte de retalhos para daí produzir. E Rio Grande, depois comecei a ir para lá buscar roupas de lã, né, blusas, que hoje em dia estão lá inteirinha ainda. Sim. Tem pilha de blusas de lã que eu disse. E naquela época, então, não comprava já pronta, tinha que produzir?
ali na sua loja? Você produzia, costurava para vender? Depois eu comecei a comprar também, né? E Foi passando os anos, sim, foi. Daí eu comprei, daí eu coloquei de tudo. Ternos, vestidos e tudo, né? Sim. Não, deixei a loja assim para eles estocada. Sim. E quantos anos foi de loja? Que a senhora esteve à frente da loja do início? Ixi. Mais de 50, mais de 30 anos? Mais de 30? Quantos anos pode falar, professora? 30 anos. 30 anos. Isso perco a memória. Sim, não. não, mas aqui é bem tranquilo, a gente vai conversando. Então foram 30 anos de loja Nica Modas. E fez um grande sucesso, hein? Fiz. Comecei com nada, entreguei aquele prédio assim. Foi muito bem. Épocas que tinha até 6 funcionários. Sim. Essa questão dos funcionários também foram vários ao longo dessa trajetória também que passaram por ali? Mas tudo bem, sempre, nunca deu briga, nunca deu nada, Sim. tudo na santa paz. E foi evoluindo, como você falou, começando a buscar os tecidos, fazia... E você mesmo que costurava? As camisas sim, né? Outras coisas não, mas só camisa. Depois eu comecei a comprar jeans em Rio do Sul, né? Que hoje em dia, quando eles me vendem, eles... Né, que a gente vai lá e diz, ai meu Deus, quanto calça jeans que eu vendi, quanto isso, aquilo. Eu comprava jeans em Rio do Sul. Às vezes ia a Brusque também buscar, mas era mais em Rio do Sul. E naquela época que você começou, era só a Nica Modas que tinha de loja de roupa aqui em Salete? Olha, tinha pouca, mas assim que... Você foi uma das pioneiras. E foi evoluindo cada vez mais? Sim. Comecei com nada, né? Entreguei... comecei com aquela cantinho, assim, uma coisinha, era mais pequeno que isso aqui. Sim. E daí botei minha máquina lá, daí, né? E como é que eram as vendas, assim, naquela época? Era todo dia ou era mais final do mês? Não, era todo dia. Todo dia tinha venda? Era difícil que não vinha gente lá. E depois começou a vir os vendedores também, né? Sim. E daí era como é assim. que era o material, dona Nica, naquela época para hoje? Mudou bastante? O material? Fala o produto mesmo. Isso hoje em dia tem muita mistura, coisa assim. Antigamente era mais uma coisa, né? Sim. Que nem aqueles retalhos que a gente buscava, era tudo algodão, se era algodão, se era, né? Durava mais tempo do que hoje? Fazia aquelas camisas, meu Sim. Deus, o que eu fiz de camisa, acho que... Agora, você tinha uma grande clientela, hein? O pessoal gostava muito da Nica Modas, né? Hoje em dia ainda eles falam. Onde que eu vou, encontro, quer ver no anterior, se nós vamos numa festa, eles vêm tudo me abraçado e dizem, mas quem tu é? Que eu não sei mais quem é, né? Minha mãe e meu pai compravam na tua loja, que era Nica. Sim. E só que agora ficou o nome, disseram, mas a Nica não tá? Dizem. Estão com saudade da Nica. E foi uma luta bastante grande também todos esses anos, né? Foi. Isso não foi dizer que foi moleza, não. Era difícil o dia que eu ia dormir antes da meia-noite para encaminhar as coisas para depois fazer. Havia muita dedicação também. Sim. A dona Nica também sempre foi muito religiosa? Fui. Graças a Deus, meus pais me ensinaram. E sempre ajudou muito? Sim. Tanto foi. Igreja, no Morro da Salete, aquele que nem meus pais também, aquele fundamento do seminário lá em cima. Sim. Quando eu estava em casa dos meus pais, né, lá embaixo na Barra Cipirano, eu tinha que levantar às 4 da manhã e a mãe grávida, eu me lembro ainda, eu era criança, né? Lá fazer uma polenta grande porque o pai ia levar para aqueles que estavam trabalhando fazendo o fundamento do Morro da Salete. Puxa vida. Então levava aquela polenta e daí nós tirava muito leite, fazia uns queijos grandes. Aí parece até ainda te ver ele levar aquela polenta e aquele queijão para aqueles que trabalhavam, que hoje em dia é tudo pago, né? Sim. E ele saía de lá para levar comida para eles. Eu lembro que uns anos atrás, lá no Morro do Santuário, um pintor estava pintando aquela... Ele era artista, né? Estava pintando aquelas santa... eu acho que era o Paulo, né? Aí ele disse, olha, aqui quem patrocinou foi a dona Nica. Mas você não divulgava, né? Não. Você ajudava e não queria fazer propaganda disso. Não. Dona Nica, você ajudou também muitas pessoas ao longo de todos esses anos. Ajudei. Para isso, sim, não é que eu quero me elogiar, mas ajudei. Sim. O que eu pude,
Você fez o bem para muita gente. Até que eu pude dirigir, que o médico depois me proibiu, eu vivia ajudando, levando coisa e visitando, e se precisava, naquela época ainda tinha bastante, época de dinheiro, né, que meu marido ainda ganhou um bom dinheiro da Sousa Cruz. Sim. Eu ajudava muitas pessoas. Se alguém precisava ir no médico, uma coisa assim, a gente ajudava. Sim. E até por ser comerciante, você acredita que tem aquela sempre, como se diz, né? Faz o bem, também tem esse retorno. E você fez né? Sempre teve muitos clientes, sempre teve uma loja de destaque aqui no nosso município de Salete. Agora, graças a Deus, eu saí com amigo de todo mundo. Tem ainda, vamos dizer, acho que até não sei se não tem cheque de 5, 10 mil lá guardado, de que eles ficaram devendo, mas eu não fiquei com raiva, não. Eu passei sem aquilo, né? Sim. E fiquei assim com bastante para receber, mas não tem problema. Consegui entregar tudo. Sim. Pode falar, professora. A senhora lembra quem entrou o primeiro cliente? Ah, sim. Quem foi o primeiro cliente que entrou na loja quando a senhora abriu a loja? Não, o primeiro que entrou na loja para comprar. Início, agora eu não lembro. Tu não falou que era uma Betty? Uma Betty? Era a Elenir Betty? A Elenir Betty? A Elenir Betty? Ah, sim. Eu acho que era. Ela que foi a primeira que entrou para comprar? Que era... Morava em Prejartinho, né? Sim. Era vizinha? Ali da loja. Ela Sim. chegou a ter 6 funcionários. A professora está lembrando, 6 funcionários você chegou a ter na loja? Sim, agora não lembro o nome. Sim. Foram vários que passaram. Assim? Porque imagina, 30 anos, né? Não, muito. Tinha época que eu tinha 6 funcionários até ali dentro dele. Sim. Mas agora... Não, agora se foi. Sim. Dona Nica, o seu Isidoro Socrepa, quantos anos você ficou casado com ele? Quantos anos? O ministro lembra? Passou de 50, Passou de 50. Sim. Sim. A minha cabeça, essas coisas perdidas. E aí você falava no início aqui, e eu achei muito interessante. Você disse, olha, conheci ele, namorei com ele, casei e somente com ele. Sim, e 9 meses depois já tive uma primeira filha. O seu Isidoro. E agora fazem 16 anos que ele partiu. Acho que 53. 53 anos de casamento. E agora fazem 16 anos que ele faleceu. Isso. Como é que você destaca todo esse... Eu falo todos esses anos, né, de casamento com o seu Isidoro, Dona Nica? Como que eu... Como você, né, destaca assim toda essa convivência que teve com ele? É que a minha cabeça perdi muita memória, né? Isso Sim. sim. Então, às vezes, eu fico pensando e não sai. Eu daí gostaria de lembrar mais coisas, mas não. Mas foi bom ter conhecido ele, casado com ele e ter formado a família com ele. Nós tivemos uma família feliz, graças a Deus, que hoje em dia ainda agradeço a Deus. Que todo mundo, né? Eu estou ali, mas eu me dou com todo mundo. É uma família que não tem briga na família ainda. Sim. Tudo em paz, né? Sim. Foi difícil perder o seu Isidoro? Aquilo sim, foi muito triste, né? Mas fazer o quê, né? É que nem ele dizia, mas antes de ficar no fundo da cama, ele queria que Deus viesse buscar ele. Ele sempre falava isso. Aham. O que mais marcou para a Dona Nica no seu Isidoro, assim, ao longo desses anos todos que você conviveu com ele? Que ele esteve ao lado seu? Muito bom. Ele ajudava tanto, fazia fazer comida, lavar louça, se ele precisava abrir a casa, ele estava, né? Não, foi muito bom, nós éramos muito amigos, que agora era ali, era um maridinho que tem um tipo dele, assim, também. Sim. Ajuda, né? Sim. Muito calmo. Pessoa do bem. Pessoa que trabalha... Ele batalhou muito também? Batalhou com a Sousa Cruz. Foi uma luta, né, para eles, né? Porque começaram a cavalo, que ele ia meu Deus do céu, subindo aqueles morros por tudo. Para visitar os agricultores? Depois, mais tarde, era um jipe, né, então. Mas custou, que antes era meu pai que era inspetor, né? Começou a sair com ele, mas depois ele tinha que se virar, né? Aí eu, de bicicleta, ele tinha uma mulinha, um cavalo, né? Ele ia de cavalo de visitar os agricultores por tudo, Santa Margarida, Ribeirão do Ouro, por tudo. Puxa. Não, ele teve uma vida lutada, mas ele tinha muita paciência, muita calma. Para dizer uma briga entre nós foi difícil. E depois ele sabia, né, tocar
Não sei, ele nunca aprendeu, assim, nunca teve curso, mas ele tocava gaita, tocava violão, pandeiro, gaitinho de boca, e de tudo. Olha Então, depois ele gostava muito de ir nos bailes, ele me levava junto, né? Isso não tinha jeito, era, vamos naquele baile, vamos na festa, eu vou lá tocar, mas tu vem junto, e depois, daí nós dançava, às vezes amanhecia dançando, né? Foi muito de dançar, Olha só. muito. Que legal. E tanto era E ele baile, cantava também? Hã? Ele cantava? Cantava. E a dona Nica também cantava? Ah, nos bailes? É. Ah, eu ficava mais quieta lá, com as amigas, né? Mas, mas não, nós tivemos uma vida de paz. Sim. E Salete, como é que você viu Salete modificando, crescendo? Foi bom também? Ah, foi porque não tinha nada, né? Que nem eu disse, lá onde que nós morávamos, tinha a nossa casa e aquele rancho velho que ainda está lá, que eu me admiro que está ainda lá, que fizeram meu casamento lá dentro. E dava de contar as casas que tinha, né? Sim. Você gosta de morar em Salete? Eu sim. Nem gosto de ir embora, não. É que a gente é amigo de todo mundo aqui, né? Sim. Tu disse que é o paraíso aqui? Hã? Tu disse que é o paraíso. Ah, não, para mim é. E a dona Nica nunca quis ser candidata a prefeita, vereadora? Não, essas coisas não. Não? Por quê? Porque, não sei, a minha mãe tinha tão assim, por causa de política do meu pai, que ele era muito metido, né? É? Então eu já não puxei para esse lado, não. Sim. Ai, Mas chegaram a te convidar? ah, sim, muitas vezes. É? Assim, mas Dona não. Nica vai ser candidata, Ah, dona Nica? não. Disse, não quero. Sempre Quis quis cuidar da família. o foco, a família e também a loja. É. E agora, que nem eu disse, né? Fiz inventário de tudo, a hora que eu vou, ninguém vai se brigar, não tem mais nada no nome, nada. Tá tudo. Não vai dar briga entre eles para repartir, não. Sim. O que tinha daquele chão, aquelas coisas, cada um, né, ganhou ali um tanto e E durante esses anos todo, como é que a dona Nica avalia Salete? Todos que passaram, né? Eu falo assim, na administração, da prefeitura, todos fizeram um bom trabalho, sempre quiseram contribuir com Salete na avaliação da dona Nica. Você que acompanhou toda essa história? Ah, eu acho que sim, eu acho que foi um lugar de... Bom, aqui, para mim foi. Sim, Que era antes, era o Ribeirão Grande, que eles dizem, né? sim. E aí, desde o Ribeirão Grande, a fundação acompanhou todos os passos, né? Sim, tudo. E estou ainda aqui com 86 anos. 86. E como que é hoje o dia a dia da dona Nica? Não, eu tenho uma babá muito boa, que é a Dora, que ela veio morar comigo, né? Ah, É um anjo para mim. E depois tem um motorista do lado, pronto, não precisa. sim, o motorista é a professora É, Erenice. Erenice, É a motorista. Ganhou o carro. E a Dora ganhou a casa, né? Sim, Mas estamos em paz. Não preciso. Que em geral é aquela velha chata, isso e aquilo. Não sei se eles me chamam disso, mas assim, nós não temos aquelas brigaceiras entre nós. Não. sim. E o que mais, durante toda essa... Eu falo da trajetória da loja, da Nica Modas, a clientela não era somente aqui do município, tinha de outras regiões que também vinham comprar aqui? Ah, É? ali do campo, até Taió, por tudo, eles vinham ali. Era muito. Que nem Santo Antônio, São Luís, por tudo, né? Eles vinham tudo. Não, eu tinha. É que antes meu marido era instrutor, né? Sim. Conhecia ele, todo mundo conhecia, dizia lá. Já ajudava a fazer uma propaganda? E deu certo. Que bom. Nós estamos hoje conhecendo um pouquinho aqui da história da dona Nica Socrepa, que tem, né, uma história de muita dedicação com Salete, né? Ajudou muito, né? Foi. Eu, graças a Deus, eu acho que sim, como diz, mas eu não é para dizer, mas eu sempre fui de ajudar todo mundo. Sim. Quando eu podia, no lado que eu podia ajudar, tanto fazia. Eu até agora eu estava aqui ouvindo a dona Nica. Conheceu também vários padres aqui que passaram aqui em Salete? Sim, só que agora os nomes não sei se eu me lembro, né? Sim. Foram vários, né? Ah, sim. Ah, o irmão. Que nem Taió era o padre Eduardo, aqui em Salete tinha o padre Afonso, tinha mais. Ai, muitas, agora eu nasci, não, Sim. né? Mas Aí você falou dos irmãos. Você lembra hoje o nome de todos os irmãos? os meus? É. Acho que sim. Pode falar. Tá? O primeiro era a Palmira, Palmira, o outro era João, João, padre Aníbal,
Padre Aníbal, Depois com o padre, claro, né? Sim. Cecília, Cecília, Antônio, Valdir, Cecília eu falei, né? sim. Valdir também, Valdir, Maria. Maria. Não, Valdir, daí era eu. sim. Daí a Maria. Sim. Daí a Alice, a Zulma, Isabel. Já deu 11. Quero ver. Loreni, Loreni. Clori, Clori. sim. Bernadette, 11 mulheres e 5 homens. 11 mulheres e 5 homens. Aham. Olha só, para lembrar às vezes. Os homens eram o João, o Valdir, Padre Aníbal, que era, chamava de padre. Hã? Massimino. Massimino. Mais um, acho que daí a gente fecharia. Fecharia mais um. O Massimino. Nas minhas contas aqui, Antônio, aí fechou. Aham. Aí com a avó. Era Antônio de Valdir e o Aníbal. O Massimino. Aí fechou agora os 16. Aham. E aí o nome do pai, Aquilino. Aquilino, Círico. e o nome da mãe, Ida. Ida. É. Olha só, aí a gente fechou aqui, já do início contando a história, fechando, né, o nome de toda a família. Um pouco ajuda. A minha cabeça também, não é mais a minha cabeça, né? Sim. Mas E hoje, dos 16 irmãos, dos 16 são 15 irmãos. Com a dona Nica são 16, é isso? No total. sim. Quantos ainda estão vivos? Um homem É. e 8 mulheres. Aham. É isso? E 8 mulheres. E ainda se visita, dona Nica? Sim, de vez em quando, de São Paulo, talvez dou uma escapadinha para cá. Eu ia muito para lá, mas não estou mais indo Sim, muito longe assim, né? sim. Mas eu fui muitas vezes. Nós íamos se visitar muito, né? Elas vêm pra cá. Agora eles vêm aqui visitar a avó Nica. Eu, Vem menos, mas vem. Uhum. Eu gostaria de ouvir da avó Nica uma mensagem. Qual a mensagem que você gostaria de passar para todos aqui do município de Salete? Ah, Uma mensagem sua. uma mensagem? Isso. Eu quero agradecer de coração tudo, porque todos. Eu ajudava, mas eles me ajudaram também na loja, né? Que se não fosse, né? Eles também, a gente não ia fazer tudo o que fez. Por isso que deu de continuar, né? Sim. Então eu tenho muito a agradecer a eles. Desejo que Deus ilumine, continue iluminando em Salete, todo o povo. E o que você gostaria de falar para sua família? Minha família? É. O que eu vou dizer? Agradecer, que o pai e a mãe ensinaram uma família, que nós somos uma família muito bem, né? Todo mundo, né? Com tantos irmãos, nunca teve briga em família, nada, todo mundo na santa paz. Então, aqueles que se foram, agora aqueles que estão ainda aqui, alguns estão, os outros já se foram, mas estamos todo mundo se dando bem, muito bem, eu dou graças a Deus. Eu quero aqui te agradecer, deixar registrado pelo todo o trabalho que você fez para o município de Salete, com muita dedicação sempre essa alegria, né? A loja que sempre, né, ficou aqui marcado, né, na história de Salete, está marcado por todo o trabalho de ter ajudado tantas pessoas. A gente sabe que, como eu falei aqui, só de um exemplo, que eu perguntei, olha, quem que patrocinou? Isso aqui foi a dona Nica que patrocinou. E não quer que fala para ninguém. Eu disse, olha só, né? Então, são muitas as ações ao longo de todos esses anos que muita gente, às vezes, nem tem conhecimento. Uhum. Parabéns, muito obrigado por tudo. Salete agradece e nós agradecemos também, vó Nica. Tá bom? Obrigado também. A vocês também. Tá bom? Que Deus ilumine o trabalho de vocês também, sempre. Igualmente. Tá? Obrigado, professor Erenice. Nós realizamos esse podcast, né? E uma forma de agradecer as pessoas que tanto contribuíram com o nosso município de Salete, para que fique aqui nos registros, né, do nosso canal, da MultiWeb TV e também da Rádio 105 FM. Nós conversamos com Ana Círico Socrepa, mas todo mundo conhece por vó Nica, ou por Nica Socrepa. Por Nica, Muito obrigado.
No Leno Materiais de Construção, você encontra tudo para reforma, construção e decoração. Tudo em tintas Renner, variedades em eletros, completa linha de vidros, portas, janelas, box para banheiros, produtos das melhores marcas do mercado. Condições imperdíveis e sempre com grandes ofertas. Venha você também para o Leno Materiais de Construção, em Salete e Trombudo Central, com atendimento em toda a região. Fone 3563 1199.